Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da terceira semana do Advento, um tempo tão propício para a nossa conversão, para a gente colocar nossa vida em ordem, para clamarmos a Deus que o seu amor permeie toda a nossa vida e a gente finalmente viva do que crê. Então, no dia de ontem, foi uma celebração belíssima, que é o Evangelho Gaudium, né? Ou seja, o dia da alegria dentro do Advento. Então, enquanto estamos em uma espera penitencial, de preparação para receber o nosso Senhor Jesus, para meditar sobre um mistério tão profundo da nossa fé, vem então um domingo onde essa alegria já faz a sua aurora no horizonte, né? Então, o sol da justiça, da verdade está para nascer, mas o céu já está crepusculando. E aí isso provoca uma alegria em nosso coração que nos tira da latência, da sonolência e dos medos que acumulamos em nosso coração durante o período de treva, o período de escuridão, de sombra. É como aquela alegria que vai surgindo em todo mundo que já deu plantão noturno e de repente ou percebe o cantar dos pássaros, ou o crepúsculo no céu, ou o relógio já adiantado para que a aurora dê fim àquele plantão, aquela angústia, aquela espera. Então isso já é o prenúncio de alegria. E aí a gente foi lá olhar para o evangelho do dia, fomos meditar, não é isso? Participamos da Santa Missa e ao se deparar com o evangelho de ontem, que era o domingo da alegria, dentro do Advento, a gente se depara com um evangelho que se fala sobre a perseguição que São João Batista sofreu pela verdade, pelo bem de Deus, por anunciar e preparar o caminho do Senhor. Como se fosse assim, ó. São João Batista é aquele que anuncia para nós que estamos em vigilância, para nós que estamos aguardando o dia nascer, né? O sol da justiça brilhar em nossa vida. E aí ele vai e prepara o nosso coração, né? Então é como se ele fizesse a mesa, aparasse as arestas. A gente tem em São João Batista aquele que nos prepara de verdade para a vinda de Jesus, que muitas vezes a gente prepara de maneira equívoca, né? Então é bem mais do que mudar apenas o ambiente, como foi mudado aqui, né? É bem mais do que mudar o cenário, a roupa, né? A aparência. É mudar o nosso interior. Então, quando São João Batista apara as arestas, também quando ele aplana os vales, né? Derruba os montes, endireita as veredas, é sobre lutar contra o pecado, contra a concupiscência. Nunca nos esqueçamos do seu recado, que era muito firme, né? Então, crede, convertei-vos, confessai vossos pecados, né? Então, a sua mensagem é de preparo verdadeiro. E, por exemplo, a gente entende que se eu estou ansiando para que o sol venha a nascer, então é justo, é cabido que eu já me prepare para despertar, né? Despertar, dobrar as roupas de cama, me vestir, me preparar, cingir os meus rins, calçar o meu sapato, o meu calçado, lavar, né, a boca, e enfim. Não é isso que a gente faz quando a gente acorda? Toma um copo de água, faz a nossa oração. Então, São João Batista é esse que nos prepara. É como se nós disséssemos assim: nossa, no Evangelho da Alegria, esta é a alegria? A alegria de acordar? É. Mas veja, muitos têm esta alegria, a alegria do despertar, da aurora, como um suplício. Eu não quero sair. Eu estou cômodo nas trevas. Eu estou dormindo, tranquilo, minha consciência inerte, latente, eu não quero despertar, não quero conhecer a verdade. Esse sol da justiça, da verdade, do amor, deixa ele para depois.
Lá para as 10 horas eu vou me levantar. Não quero sentir o cheiro da aurora, não. E para alguns que experimentaram ainda mais sofrimentos, que percebeu que tudo isso é passageiro, que percebeu que as melhores coisas deste mundo ainda assim não preenchem a alma, estão como que num grande ardil em seu coração, pela verdade, por esse sol. Querem sim a aurora, querem sim o alvorecer da justiça, querem sim que Jesus chegue em seu coração. Então, quando chega um arauto dizendo assim, ele está chegando, te prepara, ele se sente alegre, agradecido, feliz. Logo se prontifica, já vai levantando, esticando as pernas, já calça seus sapatos, já se prepara, já se cinge, já reza, já se prontifica. Então, qual das duas posturas, né, nós temos diante desse preparo que exige sim a chegada de Deus, né, que exige sim o Maranatá? Então, Cristo já veio uma primeira vez. Para essa primeira vez foi necessário preparo. E talvez para aquelas pessoas daquele tempo o preparo era até um tanto mais imediato. Por quê? As pessoas daquela época acreditavam menos na sonolência, menos na inércia, menos nos bens materiais, menos nas coisas deste mundo. Então, quando alguém chega e acende a luz da vela, né? Quando alguém já inspira a esperança e a fé, já desperta nesse coração o amor, a caridade, né? Então, esse coração já se faz um pouco desperto. No nosso tempo, as pessoas estão mais acostumadas com o chiqueiro, com o odor das bolotas de porco, com o alimento rasteiro e baixo para a alma, para o intelecto, para o coração, para os afetos. A gente se acostumou ao lixo, né? Então, quando chega alguém nos despertando para, por exemplo, tomar um banho bem fresco, para nos perfumar a cabeça, para nos enchermos de esperança verdadeira, isso pode ser um grande incômodo. E é por isso que a leitura de ontem pareceu para muitos assim: uai, se fala sobre alegria, mas cortaram a cabeça de São João Batista. Ou ontem, no caso da liturgia de ontem, São João Batista estava preso. Mas em atendimento à profecia de Isaías, né? Animai o vosso coração, levantai os joelhos vacilantes, dizei àquele que perdeu o ânimo, criai ânimo. É o vosso Deus quem chega. Jesus pede para que os seus discípulos anunciem para São João Batista que está preso, que logo logo vai perder a cabeça, vai ser decapitado, para dizer a São João Batista que os mudos ouvem e falam, né? Os surdos ouvem e falam. Perdão, mas aí você entendeu. Os cegos veem, os coxos andam, aqueles que estavam mortos são ressuscitados. Ou seja, há motivo para a esperança, para a alegria. Então aqui há uma troca, né? São João Batista até então foi esse que preparou a vinda do Senhor, preparou os corações para o despertar da justiça, da verdade. Agora Jesus, né, quer dizer a este seu primo, a este que ele considera o maior dentre os homens nascidos de mulher, o profeta da eficácia. Essa chama, essa voz que clamava no deserto, agora é saciada. É como se Jesus dissesse: preparem a Páscoa dele, vão dizer que essas coisas estão acontecendo, e ele vai imediatamente entender que eu vim, que eu cheguei, que sou eu mesmo, que o Messias de fato está aqui, como ele mesmo profetizou, como ele mesmo batizou, como Deus falou no pairar sobre as águas. Então, eles vão e levam essa notícia para São João Batista. Imagine a alegria dele, que estava preso, e preso ainda sobre uma condenação, uma condição em que ele iria morrer para este mundo, mas para a eternidade, esse que foi considerado por Jesus, né, como maior, será então agraciado
com a eternidade na presença, no seio de Deus. Portanto, meus irmãos, ele vai então receber a notícia de que ele pode ser feliz, de que ele chegará a contemplar o sol, que seus olhos fecharão neste mundo, mas abrir-se-ão na eternidade, já contemplando o sol da justiça. E que de fato, veio da casa dele, veio de um primo, fruto do ventre da Virgem Maria. Este que o visitou ainda pequenininho, quando estava no ventre de sua mãe Isabel. Este é de fato o Cordeiro de Deus, que há de redimir todos os homens. E no dia de hoje, para perpetuar essa alegria, é como se Jesus dissesse assim: bom, existe alguém que preparou vocês para a minha chegada. E aí, vocês estão felizes pela minha chegada ou não? Brilhando sobre vós o sol da justiça, o sol da verdade, qual é o posicionamento de vocês? E a resposta das pessoas para isso é grave. E é o que provoca tristeza, inércia, ineficácia, desânimo, poucos passos, pouca firmeza, pouca continuidade, pouca perseverança. Já percebeu que quando a gente até vive várias realidades da nossa vida, mas a gente não as reassume? Por exemplo, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou servo, eu sou filho, eu sou de Deus, eu sou um batizado, eu sou um profeta, eu sou um arauto. Quando eu não afirmo isso constantemente na minha vida, no meu trabalho, no meu fazer, no meu rezar, no meu procedimento, eu vou me desanimando, eu pareço acabrunhado para as pessoas, e as pessoas chegam a dizer mesmo, você anda diferente, você anda triste, você anda desanimado. Cadê o teu brilho? O que aconteceu com você? Realmente se abate então sobre nós uma desesperança, uma falta de fé. Dons esses teologais que nascem com Cristo na nossa vida, que nós precisamos para este tempo. Lembra que nós estamos no tempo, Vivemos um ontem, agora um presente e teremos um amanhã. Vivemos aquela linha que começa aqui na nossa origem e terá um fim. E após este fim, este tempo que nos é dado para Deus, iremos para a eternidade. Ou para a eternidade aqui, onde Deus está e tudo contempla e vê, ou para uma eternidade onde estaremos plenamente apartados da graça. Então, ao fim da nossa vigília, ou o sol brilhará, sem ocaso, ou experimentaremos uma escuridão, um breu, um eclipse de todo tipo de graça, eterno também. Portanto, meus irmãos, diante desse convite para nos preparar para o Natal, para nos preparar para a luz que vem, ao encher a nossa casa de símbolos de esperança, de vida, como a árvore de Natal, como o presépio, como as cores, como a alegria, devemos perceber, nos alegra a notícia que Deus nos dá de que precisamos mudar. Eu achei belíssima a comparação do Padre Paulo, que ele falava assim, é como se tivessem a oportunidade todos que estavam no Titanic para, antes de chegarem ao iceberg, já que aquele barco, aquele navio imenso não conseguiria parar, frear, nem desviar, é como se fosse dado para eles a oportunidade. Gente, teremos um choque e é necessário transferir todos vocês para um navio mais estável que vai cruzar a nossa trajetória e aí todos poderão embarcar e em pequenos botes iremos para essa outra embarcação até chegarmos em terra segura e estável. Vai imaginando aí a situação. Só que muitos estavam comendo, bebendo, refestelando dos prazeres daquele tempo, dos prazeres deste mundo. Ou seja, a vigília não foi tão expectante assim. Houve pouco sofrimento redentor, O sofrimento talvez que alguns passassem fosse da embriaguez, ou o sofrimento ainda da dor de cabeça do excesso de comida, ou dor de estômago de tanto ter se empanturrado de doce, ou ainda
um pequeno incômodo no pé, ou no tornozelo, ou na coluna, por ter dançado tanto. Mas nenhum sofrimento redentor. Poucos entrariam nessa balsa, poucos iriam para outro barco, muitos estariam a dormir, muitos estariam a dançar, muitos estariam a comer, poucos estariam a chorar. E encontrariam seu destino final naquele iceberg. Mas outros teriam a chance de ir para um pouso seguro. Qual dos dois seríamos nós? Tenhamos uma certa consciência deste mundo, meus irmãos. Ele é bom, ele é maravilhoso, tem coisas excelentes, mas não é tudo. Se fosse tudo, aqueles mais afortunados deste mundo estariam satisfeitos e saciados. E se fosse tudo, aqueles que têm pouco, são paupérrimos e mais destituídos de direitos e de bens, seriam os mais infelizes, e não são. Portanto, sede sóbrios. Jesus hoje fala para nós em Mateus 21, versículo de 23 a 27, o seguinte. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Coisas essas que ele acabou de anunciar para São João Batista e que trouxeram para ele esperança e que fizeram ele aguentar o martírio. Então Jesus pergunta: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eita, essa é a pergunta, hein? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não acreditastes nele? Quando ele disse para vos preparar. E se dissermos dos homens, temos medo de todo o povo que creu, pois todos têm João Batista por conta de profeta. Eles então responderam para Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Olha que belo. Se nós não tomamos partido, já escolhemos nosso destino. É necessário que nesse preparo eu saiba o que escolho, o que creio, o que quero. Que eu tenha real discernimento. Olha, Deus dá todas as oportunidades para você ter real discernimento sobre a sua vida, sobre este mundo, sobre as pessoas que você convive, sobre as situações em que você está inserido, sobre os teus bens materiais ou a falta deles, sobre tudo, tudo. O discernimento que Deus te pede hoje é: posso entrar na tua vida, posso ser o principal. Você considera ainda este mundo suficiente, ideal, desejável? Ou você considera que inadiável é a graça, é a paz, é a vida, é a conversão, é a renúncia dos pecados? Jesus pergunta: por quê? Se é de Deus o anúncio que devemos nos preparar, então eu preciso me preparar. Se é dos homens o anúncio de que eu tenho que me preparar, então eu temo os homens? Os homens podem me dar o que eu espero de vida? Jesus pede um partido. O medo dos homens no tempo de hoje é tão grande que faz com que eles digam assim: nós não sabemos. O que esse não sabemos quer dizer para Jesus? Nós nem vamos nos preparar, como também nós não vamos desagradar as pessoas. O que essas pessoas vão sentir então? Desânimo, tristeza, falta de esperança, falta de fé. Lembramos que neste tempo aqui, enquanto estamos aqui, nesta linha, precisamos de algo para crer, algo a esperar concretamente. E o que faz com que isso seja possível é o amor que arde em nós. Porque quando nós estivermos unidos a Deus, não precisaremos mais da fé, porque ela já está atendida. Eu contemplo Deus face a face. Não precisamos mais esperar, porque já estaremos atendidos.
mas precisaremos ainda de amor. Porque o nosso relacionamento que nos une à eternidade junto a Deus é o amor. A pessoa que, estando aqui no tempo, abdica de fé, de esperança, ela vive desanimada, porque o amor é apoucado em seu coração. E quando esse amor se manifesta, ele muitas vezes é pelo comer, pelo beber, pelo prazer, pelo ter, pelo poder. E isso nunca vai saciar o coração humano. Portanto, Jesus hoje pede: quanto eu posso te ajudar? Pergunta: você quer realmente saber a diferença que fará ter o sol nascido na tua alma, ter o sol posto a pino no teu espírito, ter a luz divina da graça e do amor infundindo sobre o seu coração graças reais, imperecíveis, para que você, para além do tempo, viva, ame, para que você esteja unido à plena graça, à plena sabedoria? Bom, se sim, então preparai o vosso coração. O que o Senhor pede para nós? Saia do sono, da latência, lava o rosto, ergue a cabeça, levante da cama, dobre os panos, calce as sandálias, reveste o coração. Evita todo o mal, busca toda a verdade, busca todo o bem, busca toda a virtude, busque o bem do seu próximo, seja honesto, seja sincero, seja amado por Deus, seja vivo. Tira todo o torpor do sono. A preparação continua a mesma: oração, jejum, silêncio, recolhimento, trabalho, responsabilidade. Todas essas coisas são boas e contra todas elas não há lei. Deus te abençoe. Tenha um santo dia. Até amanhã.